falar com a Vitória Henrique, uma história muito triste. Vitória, explica pra gente, as pessoas já sabem como é que foi a dinâmica desse acidente, o que aconteceu? Priscila, Vitória, a viatura ficou de uma forma assim que é irreconhecível, impressionante. Ficou destruída mesmo. Silvana e Priscila, bom dia para vocês e para todos. A nossa equipe acompanhou esse caso durante a madrugada. Foi um acidente que aconteceu por volta de 1 da manhã e envolveu, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e um carro de passeio, esse acidente, e acabou terminando na morte de 3 policiais rodoviários federais. Um quarto agente foi trazido para cá, para o Hospital Getúlio Vargas, e a gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dele. Tudo começou em Olaria, na Avenida Brasil, quando a PRF fazia uma blitz. 2 motos, num determinado momento, passaram por essa blitz e não pararam. Esses motociclistas estavam sem capacete e então começou uma perseguição da viatura da PRF a essas motos. Essa perseguição inicialmente foi pela pista central da Avenida Brasil e logo depois pela pista lateral. Foi quando essa viatura bateu num carro de passeio. As motos conseguiram fugir. Esse carro de passeio estava vindo de Parada de Lucas, tinha uma família dentro, uma mulher, o esposo dela e uma filha do casal de 3 anos. Eles ficaram feridos, mas não de forma grave. Já esses policiais rodoviários federais, os 3 morreram na hora. Até porque a batida foi tão forte que esses carros foram parar na rua do lado, que se chama Rua Anamá, em Vigário Geral. A viatura bateu em diversos postes e, como vocês conseguem ver nas imagens, os carros ficaram destruídos. A perícia já foi acionada, esse caso foi registrado na 38DP de Braz de Pina. Agora os policiais buscam imagens de câmeras de segurança e também estão realizando diligências para apurar melhor esse fato. Foi um acidente gravíssimo e a gente tem agora um depoimento da mulher que estava dentro desse carro de passeio, voltando do trabalho com o marido e a filha. Vamos ouvir. A gente só viu uma moto vindo muito rápido, o cara sem capacete. Nessa a gente sentiu o impacto no nosso carro. A viatura bateu atrás do nosso carro. A gente só viu uma perseguição, que foi a moto passando muito rápido, o cara sem capacete nenhum. E o impacto atrás do carro. Ela, o marido e a filha foram atendidos pelos bombeiros ali naquela localidade mesmo, não foram levados para o hospital. Eu volto com vocês. Olha, é impressionante, a gente estava até aqui falando, Vitória, a gente já vai voltar com a Vitória, mas você não consegue nem reconhecer qual é o modelo da viatura, o modelo do carro, de tão destruído que ele ficou. Olha isso, gente, olha como é que ficou a viatura, 3 policiais rodoviários morreram na hora, que tragédia isso. É porque a batida foi tão forte que o carro da PRF bateu no carro dessa família e ainda bateu em vários outros postes até parar, Silvana. Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Trânsito Futebol Clube com conteúdo de enrolação. Então, pessoal, vou falar sobre um assunto hoje importante, né? Que é a atividade policial. Vale a pena correr o risco? Estou fazendo esse vídeo porque eu estou voltando aí ao YouTube, tomei um gancho aí da plataforma, aí também estava de férias, estou voltando. Ia fazer um vídeo sobre a PEC, né? Mas, diante do que aconteceu ontem, a gente, né, se choca e me sinto obrigado a vir conversar sobre esse assunto com vocês, tá? Vale a pena correr o risco dentro da polícia? Não é só a PRF, não, todas as polícias. Vamos conversar a respeito disso nesse vídeo, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like se você gostou e ativa o sininho para a gente estar sempre trocando uma ideia. Então, pessoal, na data de ontem, na madrugada do dia 18 de abril, né, 3 PRFs faleceram. O nome deles é Diego Figueiredo, Carlos Eduardo Mariatti e PRF Rodrigo Pizeta, né? Todos eles mais de 40 anos de idade, né? Todos com filhos. Esse PRF aqui, Carlos Eduardo, 2 filhos e parece que a esposa estava grávida, né? Faleceram decorrente aí de uma perseguição a uma motocicleta. Ao que tudo indica, fugiu da abordagem. O condutor estava sem capacete, digamos aí
que houve, digamos, uma infração de trânsito e, ao mesmo tempo, um crime de desobediência. Mas a pergunta que a gente faz nessa circunstância, que infelizmente 3 colegas faleceram, vale a pena correr o risco? Vale a pena correr atrás dessa turma de motocicleta, principalmente quando o condutor evade? Essa pergunta que eu faço para você. Esses colegas foram vítimas, né, num acompanhamento tático. E a pergunta que eu faço, vale a pena? Mas aí você se pergunta, vale ou não vale? O que você tem que analisar se você tem segurança jurídica para fazer esse tipo de serviço. Será que você pode chegar e abordar mediante um tiro, né, um disparo de arma de fogo? Ele não vai parar. Aquele cara, ele não vai parar, né? Será que você pode encostar com a viatura para ele cair? Essa é outra pergunta. Como é que você vai fazer essa abordagem? Uma motocicleta é um veículo pequeno e se locomove de forma rápida e de forma eficiente. Vai por cima de passarela, em cima de passeio, né? Entra na contramão e você, com uma viatura grande, você não tem a agilidade necessária para acompanhar uma motocicleta. Então, no que se refere a acompanhamento tático ou perseguição de veículos de pequeno porte, é muito complicado. Ali, a gente não pode chegar e avaliar aqui do outro lado o que de fato aconteceu, mas as informações não contam que era um condutor apenas infringindo uma regra de trânsito, né? Fizeram o trabalho dele, foram atrás, mas aí aconteceu uma tragédia que inclusive envolveu um outro veículo de passeio, né, que não tinha nada a ver com o negócio, e infelizmente vieram a colidir com esse veículo, e colidiram contra um poste. A viatura ficou completamente irreconhecível, até onde eu sei, acho que era uma Trailblazer, né? Então, gente, esse tipo de serviço é muito comum dentro da polícia, né? Acontece toda hora. Você está fazendo um vídeo aqui, alguém está fugindo da Polícia Rodoviária Federal, alguém está indo atrás. Agora, você ir atrás, você pode administrar esse risco. É aí onde eu quero chegar, né? Se você administrar o risco de você se acidentar ou de você morrer diminui, né? E aí a gente entra num assunto ainda mais complexo, que além da falta de segurança jurídica para trabalhar, como eu disse aqui, que é a questão do disparo de arma de fogo, a tentativa de abordagem, é um veículo que não vai parar. Motocicletas, quando fogem, dificilmente elas desistem da fuga lá na frente. O que acontece geralmente é o condutor perder uma curva ou ele errar, e aí você consegue alcançar. A verdade é que era num horário noturno, né? Um horário de difícil visualização também, ainda mais quando ele foge. E isso, obviamente, numa área conflagrada pelo crime organizado, era realmente uma situação extremamente belicosa. Mas aonde eu quero chegar, na situação em que eu falo que o buraco é mais baixo, é que, por exemplo, para policiais rodoviários federais, né, e demais policiais civis da União, a atividade é desestimulante. Por que eu digo isso? Porque o PRF hoje ele não recebe adicional do turno, né? O PRF hoje não recebe adicional de insalubridade. E por mais perigoso que seja à noite, ele também não recebe adicional de periculosidade. Eu vou mais além para o senhor, né? Os PRFs do Rio de Janeiro, né? Podemos dizer que aquela área metropolitana do estado do Rio de Janeiro, do município ali da capital, uma das áreas mais perigosas, né, dentro do Brasil. E não recebe o adicional de local de fixação por não cumprir determinadas regras. Isso aí deveria ser uma luta aí para os sindicatos trabalharem para incluir ali, pelo menos o Rio de Janeiro, capital, né, essa questão do adicional de fronteira, que ele inclui esses adicionais de local de difícil fixação, né? Então, você vê que financeiramente você não tem retorno direto, né, nessas atividades. O policial faz porque gosta, né? Ele vê o orgulho dele ferido, óbvio que ele vai lá fazer o acompanhamento tático. Eu já fiz acompanhamento tático com motocicleta, acompanhamento mesmo. Falei, eu vou esperar esse cara errar. E ele errou. Assim como também perdi também. Mas quem tem que vencer é o mala. Você já venceu, né? O orgulho fica arranhado, perde uma, pega a placa, soca a multa. E Brasil, uma hora ele vai se dar mal. O que você tem que fazer é voltar para casa
com a sua integridade física preservada. E aí a gente chega num outro ponto, né, que é a questão da previdenciária. Hoje, felizmente, né, essa questão dos colegas aí, as esposas devem receber a pensão com integralidade e vitalicidade que foram vítimas aí em serviço de uma agressão. E aí acaba sendo uma interpretação em que um sinistro desse de trânsito acaba sendo uma agressão à integridade física desses policiais e que o causador é não identificado nessa ocasião. Inclusive, ninguém sabe, até agora não apareceu, né? O condutor, né? Deve estar rindo pra caramba, né? Porque realmente causou uma grande tragédia. Será uma ausência jamais suprida dentro da família. E o policial hoje, ele sai para trabalhar, não sabe se volta, né? A vida do trabalhador brasileiro está bem assim, né? Do policial mais do que nunca. E o mais triste de ver é você olhar lá no sistema, ver que os caras entraram de serviço e não deram saída. É muito triste isso daí. Então, é um compromisso do policial hoje, né, tirar leite de pedra, né, que é você trabalhar, né, dentro das quatro linhas e não ser demitido, nem ser morto, nem ser vítima, né, e ainda voltar para casa. Então, faz um contorcionismo diário com os policiais para poder conseguir se aposentar e voltar vivo para casa, né? Então, gente, essa atividade policial não é fácil no Brasil, menos ainda, quer dizer, é extremamente complicado. E aí eu falo para você, não há segurança jurídica, a segurança previdenciária não é tão grande assim, tá? E não existe estímulo a você trabalhar, principalmente no que se refere ao combate à criminalidade, de forma tão empenhada, porque você está correndo muito risco, né? Então, tem que se administrar o risco. Outro assunto importante que é bom lembrar, né? É, rolou aí um boato em que parece que os colegas estavam sem cinto. O que estava de cinto já teve alta. Pelo menos são as informações preliminares. Se você que está aí assistindo souber de uma informação mais importante, mais fidedigna, coloca aí nos comentários, né? Parece que estavam sem cinto, perdão, porque foram projetados para fora do veículo. Então, imagina-se, né? Pressupõe-se que eles estavam sem cinto. Então, naquele âmago de pegar ali o infrator, né? É possível que você esqueça de colocar o cinto, mas você tem que criar esse hábito, tem que criar o hábito, inclusive no seu dia a dia, né? Do trabalho, mais ainda. Às vezes você pega a viatura lá, entra, vamos atrás do cara, e o cara vai colocando o cinto ali, né? O cara não quer perder tempo, mas não tem essa necessidade toda, porque a gente tem essa viatura aí era blindada, então realmente, se não colocar o cinto, foi provavelmente foi, digamos aí, quase que um hábito, né? E você vê alguns colegas é, não colocando o cinto de segurança e a viatura não apita, porque ele coloca o cinto e senta em cima do cinto justamente para a viatura não apitar. Deixa afivelado, mas ele não está usando. Não é para fazer isso, né? Aí isso pode custar uma vida. Parece que o colega estava de cinto sobreviveu. Temos um sobrevivente que, inclusive, já teve alta, pelo menos a gente tem essa boa notícia. E parece que a outra família que foi atingida no carro de passeio também, todo mundo saiu ileso, né? Aí a outra questão que eu falo é o seguinte: se o desfecho fosse outro, se o motociclista tivesse, digamos, falecido em virtude dessa abordagem, a gente estaria até agora aqui na imprensa tradicional falando dessa vítima. Mas como são os policiais, tinha até gente em rede social comemorando, tá bom, pessoal? Então, moral da história, saber equilibrar esse risco, saber administrar, né? E eu vi que esses colegas aí têm um histórico bem legal, né? De dedicação, principalmente no que se refere a combate à criminalidade e infrações de trânsito. Era do grupamento tático, mas eles faziam os dois. Se você analisar os dados deles, as informações, eles faziam o serviço completo. Então, realmente é uma perda inestimável, jamais será suprida dentro da polícia, muito menos no seio da família. Muito triste, os caras cascudo, com mais de 40 anos, apesar de ter uma galera aqui, parece que o Diego era de 2022, o meu xará, entrou já um cara recém,
recém-ingresso na PRF. E o Carlos Eduardo era de 2017, né? Parece que o Rodrigo é de 2012, né? Então, o pessoal que tem já uma certa experiência, acho que só esse de 2022 que era mais novo aí, mas já tinha mais de 40 anos, né, pessoal? Então, é uma perda muito triste, que Deus conforte aí os familiares e amigos. Eu não conhecia, mas conheço quem conhecia. A gente fica sempre em choque e abalado, porque você sempre pensa, caramba, a gente trabalha com a morte ali do lado, né, cara? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado, porque se acontecer o pior, meu amigo, o máximo que vai acontecer é você virar uma notinha de Instagram, tá? Muito triste isso. E a gente precisa disseminar esse conhecimento. Eu queria fazer um vídeo sobre a PEC, não vai dar, tá? A gente faz depois o vídeo, a gente vê o desdobramento aí dessa ocorrência. Depois eu vi lá que o superintendente foi acionado lá de madrugada. Imagina pegar a viatura para ir lá conversar com as famílias. Mas você chegar na casa da tua esposa, lá da tua família, para comunicar essa tragédia. Deve ser uma situação desafiadora aí para o gestor, né? E foi o que eu vi aí a galera comentando, né? Imagina você bater na porta da tua casa de madrugada dizendo que você partiu, né? Bom, a ausência jamais será substituída à altura. Então, fica aqui as nossas condolências, a gente fica triste. Realmente, a comunidade PRF, eu sei de todos os PRFs estão bastante consternados, mas a vida vai seguir e a gente tem que tirar lições disso aí, por mais duras que sejam, né, pessoal? Então, realmente fica aqui o nosso respeito e consideração à nossa família, à vossa família, a família dos colegas aí, e a gente presta nossas condolências, tá bom, pessoal? E aí você responde para mim aí, o que você acha? Tá valendo a pena correr o risco? Tá valendo a pena ser PRF ou ser polícia no Brasil? Você diz aí o que você acha e eu vou comentar o seu comentário na medida do possível, tá bom, gente? Eu agradeço vocês mais uma vez, se inscreve no canal, dá um like se você gostou e ativa o sininho aí pra gente estar sempre trocando a ideia, tá bom? Forte abraço para você e até a próxima.